Muitos homens têm dificuldade de urinar e começam a ter problemas para urinar ao longo da vida com o passar dos anos. Aqui nesse canal e muito se fala sobre a próstata aumentada e o motivo para que os homens possam urinar pior. Mas hoje o motivo desse vídeo, a razão desse vídeo é falar sobre uma situação específica que chama bexiga hipocontrátil, ou seja, quando a bexiga dos homens, o motor que empurra a urina, que é o problema e não propriamente a próstata. Quando a gente deve desconfiar de bexiga hipocontrátil? Olá pessoal, aqui é o Dr. André Matos, médico urologista em Curitiba, professor de urologia da Universidade Federal do Paraná. Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui nós temos informações científicas atualizadas todas as semanas. Quando você tem um problema urinário, quando você tem uma situação que o jato da urina é mais fraco, é mais lento, ou você percebe que não consegue esvaziar toda a bexiga ao final de ter urinado, ou você sente que está demorando mais tempo para urinar do que demorava antes ou em comparação a outras pessoas, você pode ter alguma situação para ser ajustada em relação ao seu sistema urinário. E muito se fala, e aqui no canal, a maioria das vezes nós vamos focar na próstata, mas hoje esse vídeo vai focar na bexiga. Então, para ser bem, de uma forma bastante simples, o ato de urinar ele passa pela nossa bexiga urinária, que nada mais é do que uma caixa d'água. Então é uma região que armazena a urina e vai distendendo como um balão de criança mesmo, só que a bexiga tem músculo que eu chamo de motor. Então o motorzinho ele vai contrair e vai empurrar a urina através de um encanamento até a ponta do pênis. No caminho existe a próstata, que abraça o canal da urina e que, quando ela cresce, dificulta para os homens urinarem por conta de uma obstrução. Mas alguns homens podem ter a situação urinária por conta de uma fraqueza, de uma diminuição da força de contração da bexiga. E quando a gente vai suspeitar dessa situação? Em alguns casos, caso número 1, quando os homens têm alguma doença neurológica, então Parkinson, AVCs ou derrames, alguns homens que tiveram traumas na região da coluna, trauma raquimedular, podem gerar, as questões neurológicas podem fazer com que a bexiga diminua a sua capacidade de contração, a sua força. Número 2, homens com diabetes por muito tempo, diabetes descontrolado pode gerar alterações na inervação na próstata, da bexiga, da sinalização neural, o que faz com que tenha uma contração diminuída da bexiga. O detussor hipocontrátil também pode acontecer. Número 3, homens que fizeram cirurgias na pelve, então, por exemplo, cirurgias no intestino e no reto, homens que fizeram radioterapia na região pélvica podem ter a sua bexiga comprometida e alguns deles podem ter a bexiga com menos força de contração. E por fim, uma quarta situação, que é o próprio envelhecimento de alguns homens que fazem o que nós chamamos de bexiga do idoso, ou seja, a bexiga pode ao longo do tempo perdendo a sua força e fazendo com que os homens tenham dificuldade para urinar. Doutor André, existe algum exame que consiga detectar e dizer para mim como é que está funcionando a minha bexiga? A resposta é sim. Existe um exame chamado estudo urodinâmico. Nós temos vídeos de urodinâmica aqui no canal, que é um exame muito específico, que nós conectamos a bexiga dos homens num computador, os homens testam para urinar e a gente pode descobrir através de sensores de pressão se a bexiga está contraindo com força ou se a bexiga está mais fraca. Pessoal, um vídeo bastante técnico essa semana, mas importante. A bexiga hipocontrátil e hipoativa é algo que a gente deve pensar e discutir em muitos homens que têm problemas urinários. Até as próximas semanas.